Olá, Movimento Flores, todas as mulheres que nos acompanham, estamos em mais um episódio do Podcast Flores. E esse podcast ele foi criado para tratarmos aqui sobre discussões intencionais, sobre conselhos para cada estação da vida da mulher. E que especial poder compartilhar mais um episódio. Nós estamos no nosso 5º episódio e é muito bom, estou cheia de expectativa para tudo que vamos viver aqui. E hoje, né, é um dia muito especial, principalmente para mim, porque no início da minha jornada ministerial, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram, me apoiaram, mas essa pessoa, ela tem um papel fundamental aqui na minha vida. A pessoa que está aqui comigo hoje, a minha convidada, ela é muito especial para tudo que eu vivi, por todo o meu desenvolvimento também na minha área ministerial, pessoal, enfim. E ela trata sobre isso, ela fala sobre isso e ela tem um papel também fundamental no Movimento Flores, ela faz parte da nossa história, sempre está com a gente e eu quero dar um bem-vindo aqui muito querido para Dani. Dani, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Flores. Muito obrigada, Tati. Já não tá fácil começar com uma abertura dessas. Querida, é um prazer enorme estar aqui e a recíproca é totalmente verdadeira. Sem dúvida, uma das grandes mulheres que marcou e marca muito a minha vida é você. Então, é uma honra enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que linda, nós que agradecemos. Dani, nesse ano, né, o Movimento Flores, nós sempre trabalhamos um tema específico para o nosso ano. E nesse ano nós entendemos da parte de Deus que nós deveríamos ter mais vida. Baseado em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso não nos limita das dificuldades, mas é o contentamento, é viver de forma plena tudo que Deus tem para nós. E o podcast, ele trabalha em cada área da nossa vida como mulher, termos essa vida de Deus, né? E hoje não é diferente, hoje nós vamos trabalhar também um tema e eu não poderia deixar de te convidar para falar sobre esse tema específico, para falar com a gente sobre o desenvolvimento pessoal, sobre cada mulher, como que ela pode viver, como podemos ter mais vida nessa área. Então, eu queria que você já começasse aqui contando um pouquinho de toda essa sua carreira, aquilo que você trabalha, não só com mulheres, né, mas também com homens. Mas eu queria que você começasse com a gente hoje aqui, contando um pouco da sua história, quem é a Dani e como que você tem também mais vida de Deus em você. Ah, que linda. Bom, eu sou a Daniele Wegerman, Uete, então, que é o meu nome de casada. É bem difícil esse sobrenome, então eu estou falando só Dani aqui. Eu brinco que eu aprendi a escrever meu nome na 5ª série. Ai, meu Deus! Porque era muito comprido, era muito difícil. E eu venho lá do interior do Paraná, de uma cidadezinha que se chama Pato Branco. Uau! É muito legal. Me criei lá e vim aqui para São Paulo quando casei, maridão daqui. Então, aquele momento, assim, que teve zero dúvidas, né? Eu terminei estágio, terminei a faculdade lá, no mesmo ano que ele passou em Direito na USP aqui. Uau. Ele passou no TJ. Aí eu falei, gente, então vamos para onde Deus está guiando aí, né? A gente tem muito essa coisa de ir seguindo o que vai surgindo no caminho, né? Sentindo onde o vento sopra e seguindo. Vim para cá, já tem 16 anos que a gente é casado. Uau, que linda! Então, 16 anos que estou em São Paulo e a gente tem uma bebedinha, uma gatinha, literalmente uma gatinha que se chama Petit Gâteau. Ah. Então, e de profissão, eu sou administradora, me formei lá no Paraná ainda, e vim para cá e fiz um monte de especialização. Então, formei em gestão estratégica de pessoas, em psicologia positiva, em carreira, liderança. São tantas que é difícil até de lembrar. Não, é só porque eu tô emocionada mesmo de estar na sua presença, viu? Meu Deus. E gestão pública também. E aí tive, assim, muita oportunidade. Assim como você falou que foi muito abençoado por muita gente boa que vai surgindo no caminho, que vai te apadrinhando, que vai te mentoreando, eu também fui. E nesse meio tempo eu fui ganhando muita formação, muita oportunidade, muito acesso, assim, que me ajudou muito a me desenvolver e me especializar em desenvolvimento humano. Uau. Então, desde o meu primeiro estágio, para você ter uma ideia, ainda na faculdade,
eu já dei meu primeiro treinamento, sabe? Então, foi aquela coisa que começou super cedo, lá pelos 17, mas vim para o mundo corporativo primeiro. Então, chego de Pato Branco aqui em São Paulo e vou trabalhar em instituição financeira, em gestão de pessoas, coisa e tal. E lá para 2013 eu comecei a... acho que a minha vocação está mudando, eu estou ficando com mais clareza. E aí fui trabalhar com desenvolvimento humano. Fiz minha primeira formação em coaching, aí eu fiz a segunda, aí eu fiz a terceira, a quarta, quinta. Vive estudando. Vivo estudando. Eu não consigo me ver... Estou fazendo outra nesse momento, inclusive. Não consigo me ver sem isso, sabe? Eu acho que você tem uma vocação, um talento, assim, que eu recebi de Deus, foi esse, vai, menina, estuda, aprende muito. Eu acho isso para todas, né, Dani? Como é importante que a gente nunca pare, né? Que a gente sempre vai se capacitando. É isso. E aí, em 2017, eu deixei a carreira corporativa e fui trabalhar só com desenvolvimento de pessoas. E aí, em coaching ali, individual, em atendimentos e treinamento, palestra, dinâmicas, enfim. E toda essa vida até hoje, então. Coisa linda. E nós somos abençoados pela sua profissão, pelo seu talento, pela sua vocação, né? Dani, essa visão sua do desenvolvimento humano, como que você poderia descrever isso pra gente aqui, para as mulheres que estão nos assistindo? Perfeito. Eu acho que desenvolvimento humano, ele tem muito a ver com a gente descobrir nossos talentos naturais, aquilo que a gente, e aqui trazendo bem dentro da nossa cosmovisão mesmo, aquilo que a gente recebeu divinamente ali. Deus criou cada um de nós com um propósito específico, nos colocou aqui com uma missão linda e a gente tem todo um trabalho para, peraí, como é que eu fui criada? Por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu nasci naquele contexto e não aqui? Por que as minhas experiências familiares positivas e negativas do início da vida me formaram a pessoa que eu sou? Por que eu tenho essa inclinação para me identificar mais com essa igreja ou aquela igreja? Então, desenvolvimento humano tem, primeiro, muito a ver com eu descobrir quem eu sou, quem eu fui criada para ser. E a partir do momento que eu entendo que fui criada para algo, eu posso me especializar, posso me desenvolver, posso buscar na máxima potência, descobrir e ser tudo aquilo que eu tenho potencial para ser, sabe? Eu sempre reflito muito sobre a parábola dos talentos, sabe? Então, poxa, a gente recebeu e às vezes a gente, e principalmente mulher, eu atendo muitas, assim, que têm talentos muito preciosos e acabo enterrando eles, sabe? E autodesenvolvimento tem a ver com isso. Puxa, quais são os talentos, quais são as moedinhas que eu recebi? Deixa eu desenterrar, deixa eu tirar o pó, deixa eu ilustrar isso, deixa eu multiplicar. Então, o desenvolvimento humano tem a ver com isso para mim, sabe? A gente conseguir se abrir para acessar o máximo possível daquilo que eu fui criada para ser, ou então ser exatamente quem eu fui criada para ser. Uau, que lindo! E quantas pessoas, né? Você deve tratar com muitas mulheres e homens, mas eu também acompanho as mulheres e quantas eu vejo, sabe, Dani, quando chega numa sala pastoral, elas não têm noção qual é o talento. Quantas moedinhas eu ganhei. Sabe, o que eu tenho que fazer nessa vida, qual é o meu propósito e como é importante a gente encontrar, porque a gente só consegue ter mais vida de Deus quando a gente realmente encontra esse propósito, porque aí é onde a gente se desenvolve, né, isso tudo que você está falando. Então, muito especial mesmo ter esse desenvolvimento e vir de você esse ensinamento, né. Eu tenho uma experiência muito especial com você, como eu disse no começo, porque quando eu estava já me sentindo, né, vocacionada, né, para ser uma pastora e estar nesse caminho que eu estou hoje, eu sempre tive muito medo, né? Eu já compartilhei alguns podcasts aqui que a gente já fez. Eu sempre tive muito medo, né? E uma vez, me lembro como se fosse hoje, eu conto muito como um testemunho isso, né? Acho que você nem tem noção do quanto você me abençoou, mas eu lembro que você... a Dani, para quem não sabe, também foi professora do college, né? Deu aula no nosso Adai College. E a gente estava num culto e ela estava dando aula no college, era presencial ainda, né? E aí, quando terminou, você falou assim para mim que queria ter um momento comigo, né?
na sua área profissional, como coaching mesmo, você queria conversar comigo e ter esse espaço. E aí eu fui até o seu escritório, a gente estava lá juntas. E naquele momento que você fez comigo, foram pouquíssimas, né? Eu acho que eu não consegui, pela distância e por todas as minhas tarefas. Uma agenda tão tranquila, uma agenda bem sua. Tranquila. Acho que, se eu não me engano, foram 2 encontros, mas foram 2 encontros que fizeram esse desenvolvimento na minha vida, assim, de uma forma maravilhosa, né? E eu me lembro que você me deu um questionário, eu estava respondendo. Quando eu terminei, você falou assim para mim, qual é o seu maior medo em errar, né? Tipo assim, eu tava falando sobre, né? Mas eu não gosto de me expor, eu não gosto de falar pro público, eu gosto mais dos bastidores. E aí você falou, mas qual é a sua dificuldade em subir, em pegar no microfone e falar? Você tem medo do quê? Medo de qual? De errar, por quê, né? E eu confesso que na hora eu nem soube te responder direito, mas eu fui embora pensando, eu tenho medo do quê? Se eu errar, qual é o problema? E você disse isso, né? Todos nós erramos, qual é o problema de você errar? Né? Você está tentando. Então, aquilo foi tão importante para mim, assim, porque eu consegui enxergar que tá tudo certo, tá tudo bem, eu só preciso desenterrar o meu talento e seguir naquilo. E eu acredito muito que você viu em mim algo que eu nem tinha visto ainda, né? Você acreditou algo em mim que eu não acreditava. Então, isso é muito lindo, porque hoje, se eu tô aqui falando para mulheres, né? Se eu ministro a palavra para mulheres, foi porque você também desenvolveu isso em mim. Então, a minha gratidão, assim, e só para deixar claro que é muito importante, o quão importante você é também para o reino de Deus nesse seu trabalho, né? É profissão, eu sei que é profissão, mas também é uma vocação. E por falar em vocação, quando que te deu esse despertar? Porque você falou aqui para mim, compartilhou comigo agora, todas as faculdades, todos os cursos que você já fez, mas de repente você sentiu que realmente a sua vocação era trabalhar com esse desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E o que foi? Da onde veio essa sede? Da onde veio esse start de dizer, eu nasci para fazer isso com as pessoas? Conta um pouquinho pra gente. Gente, tá super fácil falar agora, né? Tô toda emocionada aqui. Ai, meu Deus. Que lindo, que lindo. Obrigada por compartilhar, sua linda. Nossa, voltei para aquele dia. Sim, que sim. linda. Bom, eu acho que esse despertar... Desde cedo eu já sentia algumas inclinações, sabe? E eu acho que isso é muito importante para uma mulher, para uma pessoa descobrir quem ela é e a potência do seu chamado, sabe? Então, eu me lembro que uma vez me perguntaram qual que foi a primeira vez que você deu uma aula? E eu fui puxando as memórias e eu me lembro que quando eu era pequenininha ainda lá em Pato Branco, cerca de, sei lá, uns 4, 5 anos, eu juntava todas as crianças da rua e a gente brincava de escolinha, só que eu realmente ensinava para elas eram mais novas do que eu, então eu ensinava aquilo que eu já tinha aprendido na escola e elas ficavam horas comigo lá. Eu falava, gente, como é que eu podia, nessa idade tão novinha, segurar a criançada que não gosta nem de ir para a escola, às vezes. Sim. Então, eu tenho essas memórias de, desde cedo, já ter um pezinho ali. Mas eu me afastei muito disso durante a infância, não tive mais contato, né? E aí, quando eu tive minha experiência, assim, meu despertar mesmo espiritual, foi lá com 15, quando eu me converti. Conheci Jesus, e aí a gente fica naquela coisa assim, nossa, e comecei a testar tudo que você pudesse imaginar de possibilidades de, poxa, eu quero servir, eu quero ser útil aqui dentro da igreja. E comecei a fazer de tudo, de tudo mesmo. Era ministério de decoração, de oração, louvor, e toca bateria, e canta. Toca bateria? Não conta muito Como alto. assim? Na adolescência, quase 1000 anos atrás, aproximadamente. Naquela época, né? E aí fui experimentando, até que eu comecei a dar aula para crianças. E aí e assim, eu era muito jovem, tinha 15 anos, e tinha acabado de me converter ao cristianismo. Então, eu também não tinha assim, nossa, que conhecimento, mas eu tinha muita sede. Uhum. Então, eu lembro assim que eu comecei a ler a Bíblia, e a primeira
sei lá, uma das primeiras vezes, primeiras memórias que eu tenho, a gente vou ler. E eu peguei para ler um capítulo de João, quando eu vi, eu tinha lido o livro todo, e eu não vi o tempo passar. E tudo que eu ia estudar, eu ia profundo e eu gostava, realmente gostava daquilo. E aí eu comecei a dar aula rápido, porque eu aprendia muito, eu tinha muita sede e eu queria que as outras pessoas tivessem também. Como é que pode? Alguém não tem isso. E aí eu comecei a inventar muita coisa. Gente, quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, da onde que eu tirava toda minha maluca? E fazia teatro e coisas diferentes com a criançada. E entrava muito no mundo delas, assim, sabe? E foi muito legal e eu fui descobrindo o tanto que aquilo era apaixonante. Aí, à medida que eu fui crescendo e fui amadurecendo ali, e eu fui amadurecendo os públicos para quem eu lecionava, dava aula e tudo mais. E aí eu fui descobrindo essa paixão, mas até então era uma coisa meio... ok. E aí quando eu cheguei na fase adulta, então eu fui para minha primeira formação de coaching. Eu lembro que a pessoa que estava lá, que coincidentemente era um pastor também, que bem, assim, coisas que a gente não planeja, nem imaginava. E ele virou e fez uma pergunta de qual era o meu propósito, qual era a missão de vida. E a gente fez aquele exercício de cavocar, pensar. E ali eu comecei a me perguntar com mais profundidade quem eu era, para que eu estava aqui, qual era o meu chamado específico, né? Que eu sempre fico pensando, Deus teve trabalho pra caramba, né? Para fazer a gente nascer na data certa, na família certa, no lugar certo, ter contato com pessoas que nos influenciaram positiva, negativamente, tudo isso pra gente ser moldado de uma determinada forma. Então, algum propósito tem que ter, não é possível, né? E aí comecei a refletir, e aí eu comecei a ter uma ideia mais clara disso, de que o meu propósito era tocar, inspirar e desenvolver pessoas, ajudá-las a descobrir quão perfeitas, quão maravilhosas elas são, e que só podia ter o DNA divino nisso, sabe? E aí, nesse momento, eu tenho esse despertar de, poxa, então, se é isso, se eu tenho que ajudar pessoas, eu preciso estudar muito, eu preciso entender muito, eu preciso ter muita ferramenta para, independentemente de quem é a pessoa que vai sentar na minha frente, eu poder ser um instrumento útil para que ela descubra, para que ela desenterre, para que ela possa realmente ser quem ela foi criada para ser, sabe? Então, eu acho que foi ali, desde pequenininha, mas culminou nesse momento de escrever pela primeira vez minha missão de vida, que foi esse grande chamado. E também é muito legal te ouvir falar isso, porque alguém também te fez essa pergunta. Qual é a sua missão? E que deu esse start de você escrever. Eu acho muito lindo isso, Dani, porque quando a gente realmente encontra, a gente tem esse contentamento, né? A gente vê as pessoas tão perdidas assim, mas quando a gente encontra isso, né? Hoje eu tenho certeza que você tem esse contentamento, você tem essa plenitude naquilo que você vive, porque isso transborda de você, isso está no seu olhar, essa razão pelo qual você acorda todos os dias, não é? Isso é muito gostoso de se viver, né? E ela está disponível para todos, né? Talvez a gente precisa pedir ajuda mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho que existem vários caminhos para a gente se desenvolver, sabe? O importante é que a gente dê o primeiro passo e comece. Mas esse passo de você estar aberto, eu acho que é essencial. Porque quando você está aberto para perceber os sinais, perceber, detectar as coisas e ouvir as pessoas, e ouvir o que as pessoas vão te contando, aí você se encontra mais rápido. O Viktor Frankl, que foi o psicólogo, o autor da logoterapia, terapia do sentido, né? Ele fala assim que a gente não cria uma missão de vida, a gente detecta. Uau. E eu acho isso tão profundo, sabe? Porque não é de uma hora para outra, não é... hoje eu vou descobrir meu propósito. Não vai, meu bem, não vai. É uma caminhada. Lembra, você acabou de falar. Eu fiz a pergunta, você nem conseguiu responder na hora. Você foi para casa pensando. E é esse pensar e pensar, estar aberto para ouvir, receber um input aqui, um negócio que faz sentido ali, uma palavra lá, prestar atenção nos feedbacks das pessoas. Isso, assim, puxa, nossa, isso que você falou me tocou. Você fala, oxe, o que eu falo toca pessoas. Já é uma pista, né? Nossa, eu lembro
lembro que quando eu tava bem novinha, as pessoas falavam, nossa, Dani, quando eu cheguei na igreja, eu tava na recepção na época, né? O teu abraço, o jeito que você sorri, parece que mexe lá dentro com a gente. Então você vai percebendo essas nuances. Estar atenta para isso, né? Estar atenta e estar aberta. Porque às vezes as pessoas vêm, elas falam pra gente e a gente não acredita. Eu demorei um tempo para estar aberta para isso. Então, alguém vai e te elogia falando, estranho isso. A pessoa fez só porque ela queria, porque tá querendo ser simpática. E às vezes as pessoas estão sendo muito sinceras. E são instrumentos de Deus para que a gente se descubra. A gente não existe sem o outro, sabe? A gente não faz nem sentido, né? A gente ter uma vida solitária. Então, quando eu começo a ouvir pessoas e me abrir para talvez isso que ele falou faça sentido, aí eu me descubro. Aí eu sou capaz de juntar as pecinhas e detectar um grande propósito, um grande chamado. Sim, com certeza. Que lindo isso, muito bom. Dani, você sabe que o Movimento Flores, você está com a gente no Movimento Flores há muito tempo, né? Desde que iniciou, você faz parte da nossa história. Quantas conferências você já participou? Já desenvolveu também com as mulheres, fazendo dinâmica, fazendo elas se descobrirem. E que lindo, né? A gente ouviu os testemunhos. Eu me lembro de uma conferência que você participou, que na dinâmica as mulheres foram vendadas. E isso foi tão marcante. A gente teve tantos testemunhos das mulheres depois disso. E você sabe muito, né, que esse movimento de mulheres... A gente leva o nome Flores, né? Porque eu acredito muito, né? Dessa junção, né? Da flor com a mulher, o florescer. Eu acho que faz muito parte da mulher isso, né? E você sabe que a gente está ali para realmente... A nossa missão como movimento é fazer com que as mulheres, elas se descubram. Elas descubram o potencial que elas têm dentro delas e vivam e floresçam tudo que elas precisam florescer, né? Então, esse é o real sentido nosso, a nossa missão, é o florescer dessas mulheres, né? E eu queria que você pudesse trazer aqui, agora pensando mesmo nesse desenvolvimento mais espiritual, esse florescer espiritual. Como que a gente floresce em Deus e como que está interligado o desenvolvimento humano com o florescer? Você acha que isso está interligado ou não? Cada um para um lado, não? Ou faz parte? Me fala um pouquinho sobre isso também. Sem dúvida. Uau, profundo. Mas é isso. Primeiro, Tati, não sei se você sabe, mas o termo florescer, ele é um termo extremamente científico, da psicologia positiva. Uau, isso eu não sabia. Então, eu sempre fico babando com o nome por conta disso. Florescer é um termo na psicologia positiva que significa a pessoa está começando a se desenvolver, ela atingiu um ponto na vida dela em que ela se conhece tão bem, conhece seus talentos, suas potencialidades, suas forças de caráter, suas virtudes, e está começando a colocar isso para o mundo externo, está conseguindo ser produtiva e se sentir conectada e muito realizada, então ela está vivendo florescimento, sabe? Então, é uma expressão muito forte, assim, muito forte mesmo. E o quanto eu acredito que isso é espiritual, 100%. Somos criaturas espirituais vivendo uma experiência humana, né? Então, o se desenvolver e assim, mentalmente, financeiramente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para mim é tudo muito conectado, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Eu acredito muito nisso. Então, à medida que eu vou tendo uma experiência mais madura com Deus, uma experiência assim, espiritual mais madura, eu também começo a me descobrir. Não tem como isso não acontecer. E à medida que eu também vou me desenvolvendo como pessoa, isso influencia diretamente a minha experiência espiritual também. Então, as duas coisas são muito conectadas, sabe? E quando a gente tem esse olhar de Romanos 11 ali, que fala, né, de que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A gente pensa nisso com mais profundidade. Se são todas as coisas, são todas mesmo. O que eu tenho de bom, o que ainda não é tão bom assim em mim, o meu medo, a minha sede, tudo isso é para ele. Então, quando a gente se abre e se dedica a descobrir e desenvolver algo, com certeza o reino sai ganhando, né? Eu sou
teve uma frase que eu li do C.S. Lewis uma vez, um livro muito bom, é um clássico, se você não leu, leia, que é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Olha, Não sei se você já chegou a eu ler. não li. Muito bom. Já vai ficar na minha lista. Muito bom, é curtinho e tudo, mas é maravilhoso. É um demônio mais velho mentoreando um demônio mais jovem. É uma figura de linguagem ali que o C.S. Lewis, que é o mesmo que escreveu Crônicas de Nárnia. Sim, ele é demais, né? Ele é demais, né? Ele escreve esse livro. E lá, numa das estratégias desse demônio mais velho, fala assim, olha, não deixa a sua vítima, o ser humano, né, descobrir ali que ele tem talentos, não deixa ele se desenvolver. Porque o que acontece? Toda vez que uma mulher acredita que ela é bonita, que acredita que ela é inteligente, ela se desperta e o reino do inimigo, que no caso Deus, na metáfora, né, ele prospera. Porque, veja, as pessoas começam a assumir o lugar que elas foram chamadas para exercitar. Então, assim, mantenha a sua vítima da ignorância. Quanto mais é forte, né? Muito. Mas, assim, isso me deu um despertar muito grande. E ali eu comecei a falar, é verdade, não faz sentido eu fazer de conta que eu não gosto de estudar, que eu não sou a maior nerdona, sabe? E que eu gosto mesmo de me comunicar, eu tenho que assumir isso. E eu tenho que usar isso da melhor forma e, no meu caso, até além, né? Eu acredito que o meu ministério não fica ali nas quatro paredes, sabe? Mas onde quer que eu for, eu possa levar isso e ser tudo que eu fui criada para ser. E quando a gente vai e queima, quando a gente brilha mesmo naquilo que a gente ama, isso é um bom testemunho. Isso acaba impactando as pessoas sem ser aquela coisa caricata, sem ser aquela coisa forçada, sabe? As pessoas sempre... E assim, trabalho muito mais no corporativo, coisa e tal. E as pessoas terminam as palestras, elas vêm falar comigo. Nossa, Dani, tem uma coisa em você, tem uma energia, tem um negócio. E é muito legal. Que pra mim é isso. Puxa, que bacana. O Espírito Santo pode tocar as pessoas de tantas formas não óbvias, não caricatas, sabe? E tudo porque a gente se permite colocar a espiritualidade nos outros campos da vida, né? Como na vida profissional, por exemplo. Sim, com certeza. E todo lugar é um campo missionário, né? A gente já fala bastante sobre isso, mas a gente acredita, onde é a minha missão? Ali na igreja, na África? Não! Eu, como dentista, ali também é o meu campo missionário. Então, assim, você nas suas palestras e nos seus atendimentos ali corporativos, ali é o seu campo missionário, né? Talvez as pessoas, né, com certeza elas não entendem na hora essa energia e elas vão categorizar da forma que elas acreditam ser, né? Mas é o próprio Espírito Santo que está ali com você, a luz de Deus brilhando em cada palavra que você fala e em como você está desenvolvendo essas pessoas, né? Então, com certeza ali também é o seu campo missionário quando você está ali, né? E fazendo as pessoas florescerem. Que lindo isso. Ai, que gostoso, né? De a gente falar sobre isso. Que é muito importante, assim, para mim, eu amo, porque fez total sentido, né? Na minha vida. E como eu me desenvolvi depois que eu descobri tudo isso. Mas vamos lá, tem algumas mulheres que estão nos ouvindo aqui, né? E essas mulheres talvez aí não tenham encontrado ainda a sua área específica, o seu talento, estão ouvindo você falar, a gente comentar aqui, estão dizendo, tá, mas por onde eu começo, né? O que eu posso fazer? Eu também quero me descobrir, eu também quero florescer, eu também quero ter mais vida, eu quero me desenvolver, achar o meu propósito. Porque essa é uma grande pergunta, né? Qual é o meu propósito? E qual é a minha missão? Enfim, como que elas podem começar para dar esse pontapé inicial e elas se desenvolverem? Qual seria a sua melhor dica aqui para essas mulheres? Uau, a melhor dica? Você já perguntinha, você está estudando coaching, dona Tati? Muito eu aprendi com você. Olha, para mim, o que funcionou, e eu vejo que funciona para muita gente, é começar por aqueles testes comportamentais. Sabe aqueles assessments? Aqueles questionários que você fez falou, comigo. Né? Eles são muito
cupons, eles são muito úteis para a gente começar a se descobrir. Eu vou até vou deixar lá no meu Instagram, vou deixar assim, legal. podcast Movimento Flores, e vou deixar uma listinha lá de links que as pessoas podem entrar Uau, e fazer. Que Combinado? presente, mulherada! Pronto. Porque são muitos e todos eles ajudam. Então, qual que seria a minha dica? Se você está começando do zero, assim, comece fazendo esses testes e vá fazendo um de cada vez. Um por semana, um a cada 15 dias. Não sai fazendo, maratonando, sabe? Sim. Que não vai dar tempo para você refletir. Vai dar uma bugada, né? Dá uma bugada, dá uma bugadinha. Ali. Então, vai fazendo um de cada vez e vá refletindo. Mas não aceite como se fosse uma verdade absoluta. Isso é bem importante. Então, você vai falando, né? Isso aqui, imagina. O meu primeiro teste que eu fiz foi o DISC. E saiu lá que eu era uma boa vendedora. Eu, jamais odeio vender coisas. E eu falei, mas não é possível? Será? E aí eu fui fazer meu primeiro projeto de treinamento e ofereci, eu fechei a minha primeira venda para o presidente de uma empresa. Eu falei, acho que talvez tenha um lado meu que seja bom para influenciar pessoas, para convencer pessoas. Então, é um lado meu que eu não teria descoberto se eu não tivesse feito o teste, não aceitado ele de cara. Eu questionei, eu falei, quer saber? Vamos pôr à prova isso. E essa é a segunda dica, então. Não adianta nada você descobrir coisas incríveis sobre você e não fazer nada com isso. Porque produz o mesmo resultado que não saber. Então, descobriu alguma inclinação, alguma paixão, algum ponto forte, testa. Coloca no campo prático, nas oportunidades que você tem no dia a dia. Pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja, pode ser como for. Seja intencional. Intencional. E aí você vai testar e vai descobrir muita coisa que você tem, que você nasceu para fazer, e tem muita coisa que você vai falar, não tem nada a ver comigo. Descobri uma coisa em que eu não sou boa. E isso é igualmente importante. Igualmente importante, porque aí você vai filtrando essas coisas. E aí você vai, então, fazer o teste, coloca no campo prático e depois é bem importante você ter conversas profundas com as pessoas, ter alguém para trocar com você. Muitos inputs que eu tive, assim, foram de conversas com pessoas, assim, de provocar. Eu lembro que quando eu comecei a liderar jovens, por exemplo, a gente tem até uma pessoa super em comum ali, né, o pastor Marcos, ele me mentoreou muito tempo. E eu começava a falar em público e ele vinha no final e, Dani, deixa eu te dar um toque aqui. Então, ó, a pessoa acabou de falar de uma coisa pesada, uma coisa triste pela qual ela está passando. Nessa hora, você respira fundo, você acolhe a pessoa, você dá um tempo, aí você vai para o próximo tema. Faz sentido. Ele falou, e aí, isso aqui, ó, você fez muito bem, isso aqui... Não, então procure uma pessoa mais experiente que você, que possa te dar uns toques, que possa te acelerar esse caminho de descoberta, sabe? Então, eu acho que essas 3 dicas, era uma só, né? Mas já tô fazendo conta Não, aqui. vamos lá. Mas eu acho que essas 3 são super importantes, sabe? Bem importantes mesmo, assim, pra gente deslanchar mais rápido, né? Isso aí, muito bom mesmo. Dani, agora uma curiosidade. Qual é o seu temperamento? Ai, meu Deus, do DISC que você fala ou de outro método? Esses temperamentos aí que estão em alta. Colérico, fleumático, você sabe disso, não? Sim, Você já ouviu? sim. Melancólica. Colérica. Eu e Pedro ali. Eu também. Você também, minha acredita? Acredito. Pois é, pelo menos saiu aí que eu sou colérica. E o Rô diz que eu sou mesmo. Ele é ótimo para dar feedback, então acredito. E lá do DISC, que depois... Você já fez DISC alguma vez? Vou te mandar ainda hoje. Por favor. Você vai fazer, sabe aquela coisa? Mesmo? É muito legal. Uau. E depois vou colocar lá no Insta também pro pessoal. E lá eu sou tal do dominante e influente. Eu tenho os dois ali, ó, quase empatados. Uau, eu quero saber o que eu sou. Eu não vou te dar spoiler pra não te induzir. Mas você vai preencher o seu, depois a gente conversa. Mas depois eu quero saber qual é a sua opinião. Sim, senhorita. Combinadíssimo. Nosso próximo café já tem tema. Tá bom. E aí tem esse lado todo de liderança, de avançar, de vamos fazer acontecer, mas esse outro lado de influenciar, de tocar, de conversar, de estar junto. Tem essas duas
esses dois lados bem fortes em assim. você. De vez em quando um pega mais que o outro, às vezes eles brigam um com o outro também. Mas faz parte da caminhada. Nessa questão de autodesenvolvimento, isso é um ponto bem interessante. Tem uma frase do Martin Luther King, e ele é perfeito, assim, quando fala isso, sabe? Ele foi um grande pastor e ele foi um homem negro que protagonizou na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E ele tinha uma frase que dizia assim, eu não sou quem eu deveria ser, eu não sou quem eu poderia ser, eu não sou quem eu quereria ser, mas graças a Deus, eu já não sou mais quem eu era. Uau. E, menina, eu acho isso fantástico sobre desenvolvimento humano, porque às vezes a gente se cobra tanto, porque já devia ser perfeita, já devia ser assim, já devia ser assada. E mulher né? Mulher é isso, né? A cobrança para ser perfeita. Gente, né? Eu não sou bonita o suficiente, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa amiga. Sempre colocando um defeito, gente do céu, né? Então é aquela coisa que a gente sempre vai pondo a régua alta ali. E às vezes a gente olhar para o autodesenvolvimento com esse olhar generoso pra gente é importante, sabe? Assim, tudo bem, você não é a perfeição ainda, até porque senão você já tava, né? Glória, de jeito de arrasta pra cima, sendo feliz de outra forma. Mas assim, você já não é mais quem você era. Isso é perfeito, isso é desenvolvimento humano também. De vez em quando eu piso na bola, dou umas que eu falo, mas não é possível. Depois de tanto estudo, de tanta dedicação, eu ainda faço umas dessas. Aí na hora me vem essa frase, graças a Deus, né? Ainda não tô lá, mas graças a Deus também já não sou mais quem eu era. Sim. E aceitar que todo mundo tá num processo de desenvolvimento, isso é fantástico, porque ninguém é faixa preta em tudo e ninguém é faixa branca em tudo. Uau, muito bom. Isso é fantástico, porque, poxa, eu tenho tanto para aprender com você, mas isso não faz de mim alguém que não tem nada para ensinar. E isso é muito importante que a mulher saiba. Que tudo bem, às vezes você não é tão isso ou tão aquilo quanto outra pessoa. Isso não tira o mérito e a potência daquilo que você tem para ensinar, daquilo que você tem para brilhar mesmo na vida do outro, sabe? Eu acho isso super, super importante. E ajuda a gente a manter um adequado senso Sim, que coisa de linda. desenvolvimento versus autocobrança. Uau, né? Muito lindo, muito lindo. A gente não sabe tudo, que a gente não precise aprender com alguém, né? Mas também a gente não tem nada que a gente não possa dar, né? Que a gente não possa ensinar. Então, isso é muito lindo, muito profundo mesmo. Faz com que a gente pense muito, né? Sempre tenho que aprender, mas eu também posso dar um pouquinho, né? E não se menospreza tanto. É isso aí. E quando a gente tem essa mentalidade, esse mindset de crescimento mesmo, sabe? Assim, de eu posso contribuir com alguém e eu posso crescer com o outro, isso é fantástico. Sim. Porque aí, mesmo que eu saiba um pouquinho, sempre tem gente que sabe um pouquinho menos. Né? E se eu puder abençoar, se eu puder ajudar essa pessoa a dar um salto, sabe? Um passinho a mais, perfeito, né? Perfeito, porque talvez 1, 2 ou 3 temas na vida eu já sei muita coisa. Então, se eu puder contribuir com alguém, é fantástico. Aí todo mundo vai crescendo junto, né? Oh, que lindo. Sempre dividir, né? É isso aí. É isso, é o partilhar. E é o reino, né? Isso é reino de Deus. É a gente partilhar um pouquinho daquilo que tem em nós, né? Que lindo, Dani. Muito lindo. Já estamos indo pro final, olha só. Passou rápido demais. E eu quero muito aqui que você fale agora diretamente com as mulheres, Dani. Pensando nas mulheres realmente que estão nos assistindo e já tentaram, talvez, mas ainda assim se sentem inferiores, ainda assim, né? Se você tivesse que hoje, se você estivesse no seu mundinho ali, fazendo uma palestra ou conversando sozinha, né, dentro do seu escritório ali, fazendo esse desenvolvimento com uma mulher, qual seria a mensagem, né, direto do trono de Deus aí para essas mulheres? O que você falaria para elas? Uau! Acho que um grande ponto é não desista. Nunca desista. Não é fácil. Às vezes a gente tem a impressão de que um processo é assim, a gente vai de A para B e isso é um caminho reto. E geralmente não é. Então, ir
daqui para cá e fazendo isso aqui, ó, subindo e descendo, voltando, também é um processo. Então, mesmo que você dê um passo para frente e dê um passo atrás, você também está crescendo. Então, é muito importante que você não desista e eu quero deixar aquilo que me motivou, sei lá, metade do tempo da minha vida foi esse texto que me ajudou a não desistir de mim, não desistir de me desenvolver, de crescer, que foi o Salmo 126. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E eu me emociono toda vez que falo, né? É um texto que marcou muito mesmo, assim. E às vezes a gente está nesse período, nesse ciclo da vida em que a gente vai sofrer muito, que a gente está semeando com lágrima mesmo, tentando e não conseguindo, e se frustrando, mas mantenha a fé, mantenha a esperança, porque um dia, assim como aquilo, eu citei por muito tempo esse texto, na esperança, na fé de um dia, quem sabe, eu saber o que era esse outro lado, né, de semear com alegria. Mas ele foi muito alento para mim, de saber que enquanto eu semeava com lágrimas, alguém estava vendo, alguém estava usando essas lágrimas. E elas, olha, eu agradeço por cada uma delas hoje, porque sem dúvida foram o alimento para eu me tornar quem eu sou, para eu poder estar onde estou hoje. Então, não desista e acredite, em algum momento da sua vida esse ciclo vai fechar e você vai olhar para trás e falar que gostoso poder declarar esse salmo com outra perspectiva hoje. Uau, como a minha boca se encheu de riso e como aquilo que um dia eu sonhei tanto, hoje é o meu dia a dia, sabe? Isso é fantástico. Então, não desista de você, não perca a sua fé, guarda aí no seu coração e, se for o caso, peça ajuda, estenda a mão, porque sempre tem alguém disposto a nos ajudar, a nos descobrir, a nos conhecer e nos tornarmos alguém ainda melhor. Uau! Que lindo, Dani. A minha gratidão. Obrigada por aceitar esse convite de estar aqui, falar um pouquinho da sua vida pessoal, de quem é a Dani, abrir o seu coração aqui e ministrar realmente para nós mulheres. Eu tenho certeza que as mulheres que estão ouvindo esse podcast, com certeza estão sendo impactadas, né? Ou no mínimo inspiradas a serem e descobrirem tudo o que elas precisam ser. Então, a minha gratidão, que Deus continue te usando com esse talento, com aquilo que Ele te deu, para desenvolver outras mulheres, assim como um dia você foi usada por Deus para me desenvolver, que você também continue fazendo isso em muitas mulheres, já específico para as mulheres, porque a gente defende aqui a aula das mulheres, então que você continue sendo usada por Deus. Eu tenho certeza que as mulheres que estão nos assistindo estão aí na expectativa de já clicar no seu link do Instagram para poder aplicar e ver todas as dicas ali, os testes que elas precisam fazer. Então, vai ser muito especial, com certeza vai abençoar e impactar a vida das mulheres. A nossa gratidão, a minha gratidão por você estar aqui comigo, né? E como a gente já tem de costume, nós sempre encerramos e pedimos para o convidado encerrar com uma oração. E eu queria muito que você fizesse isso, nos desse esse privilégio de orar por todas nós, por todas as mulheres que estão com a gente. Que lindo! Senhor querido, eu sei que o Senhor tem um plano especial para cada mulher, Pai. O Senhor nos criou sendo mulheres, Deus, por um propósito muito único, muito forte, muito específico, Senhor. Eu quero te pedir que cada pessoa que está nos ouvindo, Pai, seja nesse momento inspirada pelo Teu Espírito Santo, tocada pelo Teu Espírito Santo, para descobrir, Pai, tudo o que tem de talentos, tudo o que tem de qualidades, tudo o que tem de forças dentro de si. Que o Senhor possa soprar com um vento suave e tirar, Pai, desenterrar todos os talentos. E a minha oração, Pai, é que cada mulher possa realmente assumir a plenitude do seu lugar, na sua família, no reino de Deus, no seu trabalho, Pai. Que o Senhor possa derramar florescimento, Pai, que o Senhor possa derramar alegria, que o Senhor possa derramar vida plena sobre cada uma delas, Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui. Obrigada pela vida da Tati, Pai, que tem sido tão usada por Ti para trabalhar na vida de tantas pessoas. Que o Senhor possa
ajudá-la, Pai, a continuar perseguindo o seu propósito, Pai, que ela possa continuar multiplicando os seus talentos e que possa tocar muitas e muitas vidas. Obrigado por ser tão lindo, obrigado por ser tão perfeito, obrigado por ser tão generoso e derramar dons tão incríveis sobre nós, Pai. Te amamos, querido. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que lindo.